uma série de 4 estudos acerca do Natal. Nós vamos falar sobre a revelação, Natal, a revelação, que nós vamos ver hoje. Vamos falar também sobre presença, sobre celebração, Natal como uma celebração e Natal como uma proclamação. Então vai ser um tempo muito legal. Eu sei que o Fernando está pregando aí sobre esse tema. Celebração. No livro de Lucas, né? O livro de Lucas, no início ali, ele é muito rico em detalhes sobre o que aconteceu nesse período. Mas no meu caso aqui, hoje, que é o primeiro estudo, eu vou falar sobre essa questão da revelação no Natal. É um tema muito legal, muito interessante. E é interessante que, quando a gente fala de Natal, essa festa nem sempre ela existiu. Ela começou a existir lá pelo quarto século, né? Pelo quarto século com Constantino. No início ali, quando Jesus nasceu, não tinha esse negócio de ficar comemorando aniversário, presentinho, vamos lá na casa de Jesus, vamos fazer uma festinha para ele. E ele também não ficava emburrado quando não tinha festinha. Isso foi aparecer lá pelo quarto século. E lá no quarto século também começou a entrar o paganismo, né, nessa comemoração. Eles começaram a comemorar o Natal e, ao mesmo tempo, colocar aí uma série de aditivos naquilo que eles faziam. Aí colocaram a data do Natal de 25 de dezembro, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. O 25 de dezembro, lá em Israel, você chegar lá é um frio danado, né? E dificilmente os pastores iam ficar lá no campo durante a noite, não tem nem pasto, né? E um frio danado, então certamente não foi essa data, provavelmente foi lá em março, né? Mas isso aí não é importante. E também eles colocaram essa questão do presépio que a gente vê por aí, faz uma tremenda presepada, colocando um monte de coisa lá que não tem nada a ver, coloca a figura dos magos no presépio, sendo que os magos não estiveram lá onde que Jesus estava, né? Jesus ele ficou num lugar que tinha ali alguns animais, porque as casas que ele poderia ficar no quartinho de hóspede, estava tudo lotado. Não que ele foi para uma pousadinha na cidade, um hotel, porque não era isso. As casas tinham um cômodo para visita. E como não estava tudo lotado, ele foi para um lugar onde que guardava animal, assim, na parte de baixo da casa, né? Então, os magos, quando eles chegaram muito tempo depois. Outra coisa que eles colocam no Natal é a figura do Papai Noel. Não tem nada a ver com o Natal também. Eu lembro olha só como funciona a coisa na cabeça da criança. Quando eu era criança, eu fui numa apresentação aqui em Belo Horizonte, eu tinha 4 anos de idade, uma coisa assim, e eu vi o Papai Noel chegando e todo mundo alvoroçado, e o Papai Noel estava dando doce de leite para todo mundo, num copinho. Aí eu falei assim, olha, esse Papai Noel, o meu pai deve conhecer o Papai Noel, porque meu pai ele fica fazendo muita oração, ele conhece muito a Deus, e o Papai Noel, como ele veio de lá, meu pai deve ele deve conhecer meu pai, então ele vai me dar um doce de leite. Olha só como que a coisa funciona assim na cabeça da criança, tudo para desviar a atenção, né? Mas existem muitos outros equívocos que acontecem aí com relação ao Natal, que a gente vê por aí, que uma hora eu posso mandar para o Oswaldo um texto que eu escrevi apresentando assim, alguns equívocos com relação ao Natal. Apesar dessa confusão toda que é feita com o Natal, a gente vê assim, muitos benefícios para algumas pessoas no Natal. A gente vê final de ano, quando a gente dá aquela parada
a gente descansa, tem férias. Final de ano é época de viajar, de chuva, de chupar manga, de ter comunhão com família, de encontrar aqueles que nós não encontramos, comida boa, peru, almoço em família, ganhar presente. Na minha infância era uma coisa muito boa, árvore de Natal, presentinho que a gente ganhava, às vezes deixava o sapatinho na janela. Hoje em dia não pode mais, né? Porque eles levam o sapato e a janela. Natal também é muito bom porque tem pregações, tem cantatas, aquelas cantatas bonitas que fazem a gente chorar, e histórias do nascimento de Jesus que eu escuto desde quando eu nasci, e é muito interessante. Por outro lado, o Natal, para muitas pessoas, é um momento de tristeza, momento de solidão, momento de saudade, momento que a gente pensa no ano, pensa na família, pensa naqueles que foram, aqueles que não ganharam, olha para quem ganhou e fica sentido. É um momento onde as desigualdades ficam expostas, né? Você vê que uma pessoa ganhou muita coisa, o outro menininho ali não ganhou nada. Então, existe esse outro lado do Natal. Então, eu gosto muito de falar sobre esse tema. Eu já preguei sobre esse tema aí várias vezes. Agora, uma coisa que me chama atenção no Natal são as longas viagens que foram feitas, né? Por José, por Maria, vai para cá, vai para lá. Quando a gente está lá em Israel, a gente visita aqueles lugares por onde eles andaram. Eu já andei por tudo aquilo ali. É muita coisa, é muita coisa. E quando eu estive lá, visitando esses lugares, andando por aquilo ali, a gente percebe o quanto eles andaram. Só que hoje, o pastor Oswaldo pediu para eu enfocar o tema revelação, o Natal como uma revelação. E esse tema, hoje em dia, é extremamente importante a gente falar sobre essa questão de revelação. Eu não estava pensando em falar sobre isso, e como eu troquei com o Zambelli aqui, eu ia falar outra coisa, então eu estou falando hoje, e eu tive que estar pensando um pouco sobre isso. É muito importante falar sobre esse tema revelação no Natal, que eu vou explicar por que isso é importante. Do primeiro século até o 18º século, agora da nossa era, a crença no sobrenatural, a crença num Deus transcendente, a crença em milagres, isso foi aceito sem muitos questionamentos, a fé era valorizada. Só que quando chega no século XVIII, agora da nossa era, com a chegada aí do iluminismo, do racionalismo, começaram a surgir muitos questionamentos sobre a validade dessas revelações, desses milagres, desses relatos sobrenaturais e também históricos do relato bíblico. Desse período para cá, do século XVIII para cá, o sobrenatural vai dar lugar agora àquilo que é natural. A Bíblia, a história bíblica, os fatos da Bíblia começam a ser substituídos pela ciência da religião. Tem faculdades com vários cursos aí com ciência da religião. E esse cientismo, não a ciência, mas o cientismo, que é um movimento agora que coloca a ciência acima de tudo. Vocês estão vendo na televisão, né? Tudo agora é a ciência. Porque a ciência. E esse papel da ciência está tirando todo o valor do sobrenatural. Então, a Bíblia dos nossos dias está sendo extremamente questionada. Outro dia eu dei uma entrevista aí num canal de YouTube, onde eu fiquei assim, chocado de ver quanta coisa que o pessoal assim, questiona com relação à Bíblia, e está questionando cada vez mais. Vocês já estão vendo pastores aí
na internet questionando a validade da Bíblia, se ela tem valor, se ela precisa ser reavaliada à luz da ciência e da história. E por causa disso, acabou esse negócio de milagres, os milagres não têm mais validade, sonhos, visões, revelações, essas histórias bíblicas, história do Êxodo, história de personagem, história de várias coisas, isso tudo agora começou a ser questionado. E esses filósofos que aparecem aqui, que são vários, eu estou até lendo alguns livros sobre esse assunto que agora está muito na moda, e eles falam assim que Deus deu capacidade para os homens, e para essas capacidades que Deus deu para ele, o homem tem a capacidade de dispensar assim Deus. Deus pode ser dispensado. E outra coisa que eles falam é que todas as revelações de religiões, elas vêm assim da cabeça das pessoas, de invenções de fantasia humana. O próprio Marx, né, ele vai falar que a religião é o ópio do povo e a religião vai ser substituída por uma sociedade perfeita. É uma verdadeira utopia. Até engraçado a gente ler sobre isso, né? Agora, por isso que é importante a gente estudar sobre o Natal, a revelação do Natal. Porque vocês que conhecem a Bíblia sabem que a vinda de Jesus ao mundo está marcada, está cercada, está encharcada de revelações de Deus assim no episódio do nascimento de Jesus. Então, quando a gente fala de revelação, a gente precisa entender o que é revelação. Revelação, quando ela se fala assim, da revelação bíblica, a revelação significa desvendar, tirar o véu, é o Apocalipse. Apocalipse significa desvendar. É o ato de Deus desvendar ao homem o seu caráter, o seu plano e a sua história. Quando a gente vai falar agora de Natal e da revelação de Deus no Natal, a gente vai ver que Deus resolveu se revelar ao homem de diversas formas. A gente pode pegar aqui, em primeiro lugar, lá a revelação séculos antes do nascimento de Jesus. Muitos séculos antes, 7 séculos antes, 6, 5 séculos, todo esse período, os profetas já falaram do nascimento de Jesus. E isso foi por revelação, eles não tinham noção. O Isaías 7,14, por exemplo, fala que Jesus iria nascer de uma virgem. Além de falar isso, que Jesus, o Messias, iria nascer de uma virgem, não só previu, mas falou uma coisa que parecia um absurdo. E lá em Isaías também fala que o governo estaria sobre o ombro desse menino. E vai falando, Isaías fala muito. É interessante que Miqueias, o livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, vai falar que até o local onde que o menino iria nascer, fala que ele viria de Belém. Os rabinos sabiam, todo mundo sabia. Isaías também fala que ele seria descendente de Davi. Ou seja, bem antes de Jesus, Deus já trouxe revelação de como que seria aquele menino, tudo que ia acontecer com ele, como que seria, vários outros detalhes que a gente poderia estar falando. Agora, quando chega próximo ao nascimento de Jesus, foi revelado a Maria. O texto lá de Lucas 1:26 vai falar lá que no sexto mês ali, da Isabel, o anjo Gabriel foi até uma cidade lá da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada, uma menina comprometida com o homem da casa de Davi. E fala que essa virgem chamava Maria. Havia muitas Marias naquela época, né?
no caso é de Miriam, só que no grego vai ficar ali Maria, né? E é interessante, olha só como que aconteceu a coisa, um anjo aparecendo a uma adolescente de Nazaré. Maria devia ter mais ou menos aí, vamos colocar aí, 16 anos. E um anjo aparece a essa adolescente na cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré, na época de Jesus, era uma cidade completamente inexpressiva. Ela era desconhecida, ela não é citada no Antigo Testamento, ninguém dava nada para ela. E na época de Jesus, aquela cidade era sinônimo de coisa desprezível. Porque ele fala assim, e ele será chamado Nazareno. Não tem uma citação de Nazareno no Antigo Testamento. Essa expressão, ele será chamado Nazareno, é uma designação de algo desprezível. É um título ali de Jesus. Então, naquela cidade, uma meninazinha nova, uma família pobre, o José, ele era um tecton, a palavra grega que é usada, tecton. O tecton, o que ele era? Um artesão, um mestre, vamos colocar aí um mestre de obra. A gente usa a palavra aqui, né? O arquiteton. Arquiteto é o principal construtor. O tecton era o camarada que fazia tudo. Era o encanador, serralheiro. O José não mexia só com madeirinha. Ele mexia com pedra, com construção, fazia um monte de coisa. E era o artesão lá daquela cidade. Agora, a revelação para Maria foi através de um anjo. Um anjo, quando o anjo apareceu, a gente vê no texto que ela ficou tremendamente preocupada. Já pensou? Uma aparição de um anjo, você está na sua casa e de repente aparece um anjo falando com você? Tanto é que o anjo teve que falar, Maria, fica calma aí, Maria. E o anjo já foi falando para ela uma coisa absurda. O anjo falou para ela assim, Maria, você vai ter um filho. Um anjo falar que você vai ter um filho, ela estava noiva, né? E deu até o nome do menino. Você vai pôr o nome dele de Jesus. Jesus era um nome comum também na época. Tinha muitos Jesuses lá na época, né? Jesus significa Javé salva, Yavé salva, o Senhor salva. O Senhor é Salvador. E várias pessoas... Jesus é a forma grega do Josué do Antigo Testamento. Josué e Jesus um é hebraico, o outro é grego. Agora, olha só, o anjo fala, você vai ficar grávida, você vai ter um filho, esse filho vai ser alguém muito importante, e ela ouviu muitas promessas do anjo, tudo que ia acontecer com ela. Agora, ela não era casada, ela estava noiva. Ela estava noiva. Aí que vai entrar o problema. É interessante que a Maria, a Bíblia fala muito de Maria. O problema é que, hoje em dia, muitos católicos têm Maria demais. Só que os evangélicos é Maria de menos, né? A gente tem que dar o real valor para Maria. Maria, o que tinha nela de diferente? Ela era uma santa? Não, era uma menina. O texto fala que ela foi favorecida. Foi Deus que foi ao encontro dela. Não havia nada nela que... né? Ela era pecadora, ela vai falar isso no texto dela. Ela fala que ela precisava de um salvador. Então, essa personagem aqui que entra... Agora, lá em Mateus 1,18, fala assim, o nascimento de Jesus foi assim, né? Que Maria estava ali
prometida em casamento, ela é um noivado, né? E ela se achou grávida do Espírito Santo. Olha só, olha a confusão armada. Houve a revelação de um anjo para falar sobre aquilo. Só que a confusão foi armada. A Maria, ela estava grávida. Como que ela iria explicar isso para José? Ó, José, é o seguinte, eu tô grávida de Deus. Eu tô grávida pelo Espírito Santo. Imagina a confusão, né? O noivado naquela época era uma coisa muito séria. Era um relacionamento, um envolvimento sério, não físico, mas uma coisa já comprometida que não podia ser quebrada. E se houvesse um caso de adultério, é apedrejamento que a lei mandava. Só que José, ele ficou muito confuso. O texto não fala muito sobre o que aconteceu nesse episódio, mas a gente imagina, né? Você está grávida? Como que você está grávida? Como que eu vou explicar tudo isso, né? Aí a gente vai ver aqui a necessidade de Deus trazer uma outra revelação, não só para Maria, mas agora para José. O texto vai falar que José era um homem, o marido dela era um homem justo. Era um homem, assim, observador da lei, tá? Ele era observador da lei, mas ele não queria expô-la publicamente, levar aí para um tribunal e fazer um pior para ela, né? Então, o que ele fez? Quando ele estava naquela situação de dúvida, ele deve ter pensado assim, eu vou descer aqui em Nazaré, vou dar umas voltas, não vou fazer nada, eu vou guardar tudo aqui, ficar na minha. E quando ele estava nesse momento de dúvida, momento confuso, momento difícil, quando não sabe o que fazer, é nessa aí que entra mais uma vez a revelação de Deus. Por isso que é importante, o Natal ele foi cercado de revelações de Deus num momento confuso, um momento de dificuldade. Nós podemos dizer aqui que aos 49 minutos do segundo tempo, o VAR chamou José. O VAR chamou José e falou, José, vem aqui, preciso conversar com você. Eu tenho uma revelação para você aqui. E Deus usou um sonho. Apareceu um anjo do Senhor em sonho. Parece que José gostava de dormir, né? Porque vai aparecer várias vezes ele em sonho, Deus manifestando a ele. Mas isso é uma das maneiras que Deus usava para revelar sua vontade. Agora, depois que acertaram toda aquela confusão toda, aquela situação toda, a gente vai ver que durante o nascimento de Jesus, houve também mais revelações. As revelações elas vão afunilando. O livro de Gálatas vai falar assim que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo. O que significa plenitude do tempo? A gente sabe que havia paz. O Império Romano estabeleceu a paz em todo o império. Havia uma língua universal que era o grego, que é o inglês hoje, era o grego naquela época. No judaísmo havia a lei, as sinagogas para poder reunir. Havia filosofia grega também, que foi muito importante nesse período, que permitia a cultura. E havia também, por causa de tudo isso, nesse período do Império Romano, uma esperança messiânica. O pessoal estava tudo assim, esperando a chegada do Messias. E o livro de João fala, né? E o Logos, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Quando a gente lê essa afirmação, e o Verbo, o Logos se fez carne, está falando de Jesus. Mas antigamente,
antes de Cristo, lá no quinto século antes de Cristo, lá na cidade de Éfeso, um tal de Heráclito, ele falava que o universo era controlado por uma inteligência, uma força, uma sabedoria que controlava todo o universo. E a essa sabedoria, essa força, ele deu o nome de Logos. E quando João escreveu o seu evangelho, ele foi pastor lá em Éfeso também, onde esse Heráclito escreveu isso, alguns séculos antes, e eles entendiam perfeitamente. E João falou assim, olha, no princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então, com a chegada do Logos Jesus, a gente vai ver agora outras revelações de Deus. E uma das primeiras que aparece ali foi a revelação aos pastores. Os pastores. E o texto lá de Lucas vai falar que os pastores, o texto fala assim, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, ficando tomados de grande temor. Esses pastores eram pessoas bem simples, pessoas assim, sem muita expectativa. A vida deles é ficar ali tomando conta de pastores, com um pedaço de porrete na mão. Hoje em dia, quando você vai lá na cidade de Bethlehem, lá em Belém, fica ali a 12 quilômetros de Jerusalém, você vai lá em Belém, você vê o campo dos pastores, e até hoje você observa um pastorzinho, no bom sentido, um pastorzinho tomando conta assim, de 20, 30 ovelhas. Tem que ficar tomando conta ali o tempo inteiro, aquela coisa. Você chega perto desses pastores, pessoas simples de tudo, aquele dente estragado, aquela roupa, pele queimada, toda aquela coisa assim. E era assim naquela época. E esses pastores estavam ali à noite, durante a noite, tomando conta das ovelhas, porque se deixar a ovelha, vem bicho, pega, o pessoal pega, é um animal completamente sem defesa, né? Então, quando eles estavam ali, sem esperança, parece que nada ia acontecer, é interessante que Deus resolveu se revelar, primeiramente, a pessoas muito simples. Pessoas assim que não merecia, mas Deus, no seu plano, resolveu se revelar a esses pastores. E quando eles estavam ali naquela escuridão de Belém, de repente vem luzes, aparecem luzes, a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Já pensou o que significa isso? Se está assim naquela escuridão, depois aquele brilho, aquela coisa, aquele queima de fogos ali perto de você, aquele brilho todo, a glória de Deus aparece ali, e ainda vem uma boa notícia, aquele espetáculo, anjos cantando, falando, trazendo uma mensagem, aquela coisa toda, manifestação de anjos, num lugar que ninguém dava nada para aquilo. Acho que foi uma cena tão bonita que Hollywood não tem a mínima condição de fazer o que aconteceu ali naquele momento, né? Eu fico pensando assim, os pastores, eles devem ter ficado até com a unha arrepiada, né? De tanto medo que eles ficaram. Agora, uma coisa que é importante nessa revelação que eles tiveram é que eles ouviram uma revelação, eles creram na revelação, e o texto fala que eles não ficaram enrolando, não ficaram questionando, fala que eles foram apressadamente. E depois, quando eles chegaram, foram os primeiros a chegar ali naquele local que estava a criança, um local não tão agradável e cheiroso, eles viram e voltaram glorificando a Deus. É interessante que quando uma pessoa ela tem uma verdadeira revelação de Deus, ela volta de forma diferente.
essa pessoa ela tem um comportamento diferente. Então, Deus revelou a esses pastores, e agora Deus também vai se revelar a um grupo de pessoas que a gente vai ver aqui no livro de Mateus, que são os magos. E vai falar lá que nos dias de Herodes, aparece lá, chegando em Jerusalém, um grupo de magos. A tradição fala de 3 reis magos, mas eles não eram 3, né? A Bíblia não fala, eles eram uns magos. E também não eram reis. Eles eram pessoas importantes, pessoas estudiosas, pessoas da alta sociedade que estudavam astronomia, não astrologia. Eles conheciam muito alguma coisa assim sobre céu. E aparece para eles lá no Oriente, lá na região da Mesopotâmia, algum lugar ali, na Pérsia, sei lá, eles observam um astro, uma estrela diferente. Provavelmente, nós não temos tanta informação sobre como se deu aquilo ali, mas provavelmente eles criam que quando aparecesse alguma estrela, alguma coisa nova assim no céu, um rei tinha nascido. E, de alguma forma, eles foram para Jerusalém. Quando eles tiveram aquela visão, aquela revelação, eles tiveram uma reação positiva àquilo. Eles entraram num acordo lá, falaram, vamos lá em Jerusalém, porque nasceu o rei. Só que essa viagenzinha deles é mais ou menos 1.400 quilômetros. Não sabemos como que eles foram, né? O desenho coloca lá como que eles foram de camelo, mas, gente, o texto não fala. Fala que eles foram. 1.400 quilômetros. Você sabe o que é isso? Porque tiveram uma revelação pequenininha de que nasceu um rei. E eles foram. Quando eles chegaram lá em Jerusalém, que eles perguntaram pro Herodes, eles falaram assim, viemos aqui para adorá-lo, para adorar o menino, não adorar a mãe dele, né? E é interessante, nessa história toda dos magos, fala que depois que eles foram, quando chegaram em Jerusalém, é interessante que a estrela apareceu para eles lá no Oriente. Depois, essa estrela, a gente às vezes tem ideia que ela foi andando assim, eles paravam, ela parava, ia andando, ia mostrando, como se fosse um míssil, né, que vai cair lá em Belém. Mas não foi assim. A estrela, ela apareceu no Oriente, e depois, quando eles estão lá em Jerusalém, conversa com aquele maluco do Herodes, e eles vão consultar os doutores da lei, o pessoal fala, olha, nós sabemos que o menino vai nascer aqui em Belém, Efrata, porque o texto diz. Eles sabiam isso, mas eles não estavam nem aí. E uns camaradas que vieram de um povo pagão, que vieram do Oriente, que receberam uma revelação, e eles foram para adorá-lo. E o pessoal que tinha a lei não estava nem aí para nada daquilo. E é interessante, depois, quando eles chegam para visitar o menino, eles chegaram, Jesus já devia ter mais ou menos 2 anos de idade. Então, os magos não foram lá no presépio, como é colocado, eles foram na casa. O texto fala que Jesus estava na casa e não lá no presépio. E o mais interessante é que depois que eles tiveram um contato com o menino, eles voltaram por outro caminho. Os pastores tiveram contato com o menino e voltaram glorificando a Deus. Os magos voltaram por outro caminho. Olha só como que funciona o efeito revelação e reação à revelação que a gente tem. Mas as revelações não param por aí. Depois do nascimento do menino, estava tudo ali, uma boa, tranquilo, estava tudo bem.
Aí vem mais uma revelação com a notícia, uma coisa boa, mas ao mesmo tempo uma coisa ruim, que fala que o anjo apareceu a José e falou assim para ele: ô José, tá tudo bem, tá tudo tranquilo aí com você, mas pega o menino e vai para o Egito, foge, não é assim, vai, foge para o Egito, fica lá até que eu te diga, porque Herodes quer matar o menino. Herodes. Esse Herodes, ele é o cara, um dos caras mais malucos da história, da história bíblica. Ele mandou matar muita gente da família dele, ele tinha um pânico, uma síndrome de perseguição, ele achava que todo mundo estava querendo matar ele, ele tinha essa paranoia, qualquer ameaça ele mandava detonar. Então, quando ele ficou sabendo que tinha nascido o rei dos judeus, por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém e região. Provavelmente devia ter ali, de 2 anos para baixo as crianças, devia ter ali umas 20, 30 crianças por aí, né? Porque era um lugar pequenininho. Mas esse camarada maluco, ele tinha uma vida completamente complicada, uma família complicada, e na família dele teve vários filhos que vão reinar ali depois dele, vários Herodes, e vai ter uma confusão muito grande nessa família. Por outro lado, esse Herodes, que aparece na história bíblica, Herodes o Grande, quando a gente lê história bíblica, a gente tem que saber interpretar qual Herodes que é. Esse Herodes que tentou matar as crianças, ele reinou ali de 37 por ali, até o ano 4. Ele morreu ali 2 anos depois ali de Jesus ali, né? Então, esse Herodes, ele, por outro lado, ele foi excelente construtor. Quem já foi lá em Israel, já teve a oportunidade de ver as pedras que ele construiu o templo na época de Jesus, né? Ele começou a construir antes de Jesus. Na época de Jesus, o templo ainda estava em construção, com pedras enormes. As pedras deles todas identificadas, talhadas assim em volta. E é uma coisa muito legal quando você vê todas as construções, os palácios que ele construiu para ele, lá em Jerusalém, lá em Cesareia Marítima. Ele construiu aqueduto, palácio, ele construiu um palácio com a piscina dele dentro do mar. São coisas assim fantásticas que ele construía. Construiu o Heródio em cima de uma montanha, com coisas fantásticas que agora estão revelando muita coisa que tem ali. Construiu Massada, um lugar ali perto do Mar Morto, um lugar muito bonito, num deserto, e construiu um quarto dele lá que tinha até ar-condicionado por causa da posição do vento, das pedras. Um camarada fantástico, mas esse aí era o louco que estava perseguindo o menino. Pega o menino e foge. Você sabe o que é isso? Vai para o Egito? Pega o menino e vai para o Egito? Às vezes, a ordem de Deus para a gente geralmente não é a melhor. A ordem de Deus para a gente não é aquela que a gente quer. A viagem de Belém para o Egito é uma coisa longa, uns 300 e tantos quilômetros, viagem longa e perigosa. Ele vai para um outro país, uma outra cultura, uma outra língua, sem celular, sem cartão de crédito, a mulher sem chapinha, sem carro, sem ar-condicionado, sem nada ali. Ele vai, pegou o menininho e vai, sem dinheiro, sem nada. Nós não temos registro do que aconteceu lá no Egito, mas não foi nada fácil. E quando ele estava ali no Egito, naquela situação complicada, foi um tempo muito difícil. Quando parecia assim, agora acabou tudo, está tudo difícil. Novamente aparece outra revelação, que fala assim, olha, José, aquele pessoal que queria matar o menino, ele morreu. Levanta, toma o menino e volta lá para a terra de Israel. Pois esse pessoal está tudo morto. Só que quando
Eles ficaram todo alegres, saíram lá do Egito, deram tchau para todo mundo, para o faraó, e voltou lá para a terra deles. Quando eles estavam naquela coisa toda, agora nós vamos voltar. Outra revelação, falando para eles assim, não vão lá para a região ali de Belém, porque quem está reinando ali agora é o filho de Herodes, é o Herodes Arquelau, que é um camarada completamente biruta de tudo, igual o pai, só fez coisa errada e ficou pouco tempo, eles tiraram ele e colocaram Pôncio Pilatos no lugar dele. E eles foram avisados, olha, vocês não vão para lá, vocês vão pegar e vocês vão voltar para Nazaré, e vão morar lá em Nazaré. Vocês vão andar, ao invés de andar 400 quilômetros, vocês vão andar mais 150 quilômetros subindo ali de Belém para Nazaré. Uma viagem longa, mais ou menos 500 quilômetros do Egito lá. Olha só que complicação. Mas tudo isso foi uma revelação de Deus para aliviar aquele pessoal ali do perigo. Ou seja, a revelação aconteceu em toda a história de Jesus. Então, só para terminar aqui, o nosso tempo já está acabando, a gente precisa pensar numa coisa. Tanto Maria, como José, os pastores, os magos, todos eles tiveram uma reação positiva às revelações que tiveram. Olha só que interessante. Isso é uma coisa. Uma reação positiva, tanto de crer, de aceitar, de tomar uma decisão, uma atitude positiva com relação a uma reação que tiveram, e também um comportamento diferente. Às vezes nós temos revelação de Deus, várias revelações de Deus na palavra, mas às vezes não acontece nada. E uma coisa para a gente pensar, o que nós estamos fazendo com a quantidade de revelação que a gente recebe de Deus na igreja? Hoje em dia nós temos aqui esse livro aqui, chamado Bíblia, que isso aqui é a revelação de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Nós não vamos precisar mais de sonhos, revelações, visões, mensagem em língua, profecias em igreja. Deus está me falando, escuta, Deus tem uma palavra para você. Deus. Nós temos a Bíblia, nós temos a revelação de Deus. Agora, o que a gente faz com isso? O que isso muda na nossa vida? Agora, nessa história toda dessas revelações, não chega nem perto da revelação principal de Deus para a gente, que é o próprio Deus se revelando a si mesmo aqui a nós. Natal significa isso, a revelação de Deus em nós, a vinda de Deus ao mundo, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Jesus, o Salvador, a luz que veio ao mundo, o Verbo que se fez carne. Então, isso que é importante. O Natal só vai ter sentido na vida de uma pessoa se essa pessoa deixou Jesus entrar na vida dela. E a luz que ilumina todo homem já veio ao mundo. E essa mesma luz está diante de nós, o que nós estamos fazendo com ela? Então, o Natal é um momento de falar que Deus já se revelou e que a gente precisa tomar uma atitude positiva. Mesmo quem já conhece o Evangelho, sabe do Evangelho, a gente já tem a revelação do que a gente precisa fazer aqui nesse mundo, para que a gente está aqui, para onde a gente vai. Se a gente precisa de uma orientação diante de um perigo, nós já temos a revelação. A Bíblia fala como que deve ser o nosso comportamento. Diante de pandemia, qual deve ser o nosso comportamento? A Bíblia é a revelação escrita de Deus. E Jesus é o verbo de Deus, a revelação principal que veio ao mundo. Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Quero saber se alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa, corrigir alguma coisa. A gente tem um tempo aí ainda para comentar sobre isso. À la vontade.
um de cada vez. O pessoal está muito quietinho e escondido, né? É, Não querem se revelar. é. Fala, Rosângela. Ô, Rosângela, lembra de Nazaré? Abre o seu microfone, Rosângela. Obrigada, pastor Oswaldo. Eu estava preparando o jantar aqui e ouvindo. Boa noite. Olha lá, quer falar boa noite também, Rafa? Fala aqui, ó. Ô, Rafinha! Ele veio, olha lá, veio olhar o que eu preparei de jantar aqui. Boa noite, gente. Mas muito bom ouvir. E as lembranças lá de Israel, né? Um pouquinho que nós vimos. A Rosângela já andou lá em Israel, Nazaré, já... Belém. Belém você não foi, não? Não. Eu estava conversando aqui com a Naná, ela estava por perto, e aí foi interessante que eu estava dizendo a ela, né? É uma jovenzinha e ela, num primeiro momento, ela só questionou, né, como poderia ser ela, né, sendo... estava noiva, aí o Espírito Santo, né, expliquei, o anjo falou que o Espírito Santo desceria sobre ela, e ela creu, né, foi interessante assim, ela, brinquei com ela, o que você faria, Naná? Sairia correndo, né? Ela creu e que se cumpra em mim a vontade de Deus. É. Legal. Ela poderia ter duvidado, né? Ela conhecia, né? Ela conhecia. Mas o que a gente... Abidene, o que a gente percebe é que a cada ano as pessoas parece que dão menos importância para o Natal ou se importam cada vez menos com o significado do Natal, né? A revelação do Natal. Natal é a época que o pessoal mais suicida também, né? O pessoal pula de prédio, tem tristeza, não tem sentido, né? As pessoas são cada vez mais incrédulas, descrentes. Está sendo semeada um ceticismo muito grande nas pessoas, né? Muita gente já sem esperança. O niilismo fala que a vida não tem sentido, que você que tem que dar sentido à sua vida. Então o pessoal vai fumar maconha, vai fazer besteira. Eu sei que alguns países estão tentando abolir essa data, o Natal, né? A comemoração do Natal. Não, eles querem abolir, Jesus, né? Exato. Mas é triste, né? O mundo caminha para o espírito do anticristo, né? Do antideus, de anti-evangelho, de anti-tudo. Aí, por isso que eles colocam Papai Noel, porque Papai Noel é um carinha que dá presente para todo mundo, um velhinho bonzinho, e não, né? Falar de Jesus. Mais alguém?